O senhor não pode entrar aqui. O gerente Gustavo surgiu da recepção como um falcão avistando a presa. Terno cinza impecável, cabelo engomado, perfume caro, olhos afiados que já haviam julgado e condenado Valdomiro antes mesmo de uma palavra ser trocada. Valdomiro parou na porta giratória do Grand Oasis Hotel. Suas botas de couro gastas deixaram uma leve marca de terra no mármore italiano. A camisa xadrez estava amarrotada de quase 6 horas de viagem. Ele segurava apenas uma mochila velha nas costas. Desculpe, eu tenho reserva, Valdomiro disse com voz calma, cansada. Quarto simples, uma noite só. Gustavo cruzou os braços. Um sorriso cruel começou a se formar no canto da boca. Reserva? Ele repetiu, fazendo questão de arrastar a palavra. Senhor, este é um hotel 5 estrelas. A diária mais barata custa R$3.000. O senhor tem certeza que não se enganou de endereço? Alguns hóspedes pararam no saguão. Uma mulher de vestido longo segurou o riso atrás da bolsa de grife. Um casal de meia-idade trocou olhares de desprezo. Valdomiro sentiu o peso de todos aqueles olhos sobre ele. Eu sei onde estou, ele respondeu, mantendo a voz firme. Meu amigo fez a reserva. Ele disse que estava tudo certo. Seu amigo? Gustavo deu 2 passos à frente, invadindo o espaço pessoal de Valdomiro. E quem seria esse amigo tão generoso que faria reserva num lugar como este para alguém que... alguém que claramente não pertence a este ambiente? Valdomiro respirou fundo. Aquele tipo de humilhação não era novidade. 58 anos de vida, mãos calejadas de trabalho duro, pele marcada pelo sol implacável do interior. Ele conhecia bem aquele olhar. O olhar de quem julga o livro pela capa. O olhar de quem acha que roupa suja e botas velhas definem o valor de um homem. Khalid Al-Rahman, Valdomiro disse baixo. Ele é dono deste hotel. O saguão ficou em silêncio. Gustavo piscou. Depois soltou uma gargalhada alta, performática, projetada para humilhar. O Sheikh Khalid... Ele virou para os seguranças próximos à entrada. Vocês estão ouvindo isso? Este senhor aqui diz que é amigo do dono do hotel. Os seguranças se aproximaram. 2 homens grandes, uniformes pretos, postura intimidadora. Escuta aqui. Gustavo baixou a voz, mas não o suficiente para que os outros não ouvissem. Eu trabalho diretamente para o Sheikh Khalid há 5 anos. Conheço cada pessoa que ele considera importante e posso garantir que nenhum deles chegaria aqui parecendo um peão de fazenda. Eu sou um peão de fazenda. Valdomiro respondeu sem raiva, apenas cansaço na voz. E só preciso de um quarto para tomar um banho e descansar. Tenho reunião amanhã cedo. Reunião? Gustavo riu de novo. Que reunião? Vai vender galinha para o Sheik? Os hóspedes riram, uma risada coletiva, cruel, que ecoou pelo mármore e pelos lustres de cristal. Valdomiro sentiu o sangue subir, não de raiva, de vergonha, aquele tipo de vergonha profunda que queima por dentro, a vergonha de ser pequeno num lugar grande, de ser simples num lugar sofisticado, de ser julgado não pelo que você é, mas pelo que parece ser. Por favor. Ele tentou mais uma vez. Só me deixa ver a reserva. Deve estar no sistema. Não existe reserva, Gustavo cortou. E mesmo que existisse, eu não ia permitir que o senhor entrasse aqui. Temos um padrão a manter, uma reputação. O Sheikh Khalid construiu este hotel para receber a elite, pessoas refinadas. Não qualquer um que sai da roça e acha que pode se hospedar num lugar como este. Ele gesticulou para os seguranças. Escoltem este senhor para fora, educadamente, mas firmemente. As mãos grandes pousaram nos ombros de Valdomiro. Ele não resistiu. Que diferença faria? A força física sempre vencia quando você era julgado por uma injustiça que não tinha como provar. Ele deixou ser guiado de volta para a porta giratória, para a calçada quente lá fora. Atrás dele, ouviu Gustavo dizer alto,
E se alguém mais vier aqui mal vestido dizendo que conhece o Sheik, podem chamar a polícia direto. Não vamos tolerar esse tipo de gente tentando se aproveitar do nosso estabelecimento. A porta giratória fechou. Valdomiro ficou parado na calçada, sob o sol escaldante das 3 da tarde. O Grand Oasis Hotel brilhava atrás dele como um castelo inacessível. Dentro, o ar-condicionado, a água gelada, as camas limpas, o respeito. Fora, o calor, a sede, o cansaço, a humilhação. Ele caminhou até um banco de concreto do outro lado da rua, na sombra de uma palmeira ornamental. Sentou ali, colocou a mochila no chão. As costas doíam, as pernas latejavam. 6 horas dirigindo a caminhonete velha desde a fazenda. 6 horas sonhando com um banho quente e uma cama limpa. Agora? Nada. Valdomiro tirou o celular velho do bolso. A tela estava rachada. Tinha 3 ligações perdidas, todas do mesmo número. Khalid. Ele suspirou. Não queria preocupar o amigo. Não queria parecer fraco. Não queria admitir que tinha sido expulso do próprio hotel do sócio como se fosse um mendigo pedindo esmola. Mas estava cansado demais para mentir. Antes que pudesse discar de volta, o celular tocou. Khalid. Valdomiro, onde você está? Estava esperando você no hotel há meia hora. Valdomiro olhou para o prédio brilhante do outro lado da rua. Eu estou perto. Tive um problema pequeno. Que problema? Você está bem? Estou sim. É que, bem... Como você diz para um dos homens mais ricos do Oriente Médio que foi expulso do próprio hotel dele? Valdomiro, fala comigo. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Acho que seu gerente não gostou muito da minha cara. 15 minutos antes, dentro do saguão do Grand Oasis Hotel, Gustavo estava radiante. A humilhação de Valdomiro havia sido o momento de glória da tarde. Alguns hóspedes até aplaudiram discretamente quando o fazendeiro foi escoltado para fora. Uma senhora de cabelos loiros, platinados, comentou: "Finalmente alguém que mantém os padrões. Parabéns, gerente." Gustavo agradeceu com uma reverência exagerada. Adorava aquilo, o poder, o controle, a capacidade de decidir quem merecia estar ali e quem não merecia. Ele voltou para trás do balcão de mármore, ajeitou o nó da gravata italiana e conferiu o reflexo no espelho decorativo da parede. Perfeito, impecável, superior. "Senhor Gustavo", uma voz tímida chamou. Ele virou irritado. Era Luciana, uma das camareiras. Mulher negra de uns 40 anos, uniforme impecavelmente limpo, olhos que carregavam o cansaço de anos trabalhando em silêncio. "O que foi?" Gustavo perguntou com impaciência. "É sobre aquele senhor que o senhor acabou de expulsar." Expulsar? Eu protegi nossos hóspedes de alguém inadequado. Há diferença. Luciana hesitou. Suas mãos tremiam levemente. "Mas, senhor, ele disse que conhecia o Sheik Khalid. E se for verdade?" Gustavo deu uma risada seca. "Luciana, você realmente acredita que o Sheik Khalid Al-Rahman, dono de uma cadeia hoteleira internacional, bilionário, um dos homens mais influentes do Oriente Médio, seria amigo daquele sujeito? Mas ele parecia sincero." "Sincero?" Gustavo se inclinou sobre o balcão, voz baixa e venenosa. "Você sabe quantas pessoas chegam aqui todo dia fingindo conhecer gente importante? Mentirosos, querendo quarto de graça. Golpistas, aproveitadores. É meu trabalho identificar essas pessoas e mantê-las longe." "Mas e se..." "Chega!" Gustavo bateu a mão no balcão. "Volte ao trabalho. E da próxima vez que quiser questionar minhas decisões, lembre-se que eu sou o gerente. Eu respondo diretamente ao Sheik. Eu sei o que é melhor para este hotel." Luciana baixou os olhos e se afastou. Mas não voltou ao trabalho. Ela ficou ali, perto da porta de vidro, olhando para fora, para o homem sentado no banco do outro lado da rua. O homem que parecia tão cansado, tão perdido. Do lado de fora, Valdomiro ainda segurava o celular. A conversa com Khalid havia sido difícil.
Seu gerente achou que eu não tinha dinheiro para estar aí. Valdomiro explicou, tentando soar casual. Normal. Acontece. Normal? A voz de Khalid explodiu no telefone. Valdomiro, você é meu sócio. Você é um dos homens mais importantes da minha vida. Como assim foi expulso do meu hotel? Khalid, calma. Não precisa fazer nada. Eu posso procurar outro lugar. Outro lugar? Você acha que eu vou deixar isso passar? Me dá 10 minutos. Não saia daí. Khalid, espera. Mas a ligação já havia caído. Valdomiro suspirou. Conhecia o amigo. Quando Khalid ficava indignado, não havia como pará-lo. Eles se conheciam há 15 anos. Uma amizade improvável que nasceu numa feira de agronegócio em São Paulo. Khalid procurava investimentos sustentáveis. Valdomiro apresentava técnicas revolucionárias de agricultura orgânica. A conexão foi instantânea. Não por dinheiro, não por negócios, mas por respeito mútuo. Khalid via em Valdomiro algo que poucos viam. Um homem de palavra, de trabalho, de honra. Valdomiro via em Khalid algo além do dinheiro. Um homem que respeitava a terra, os trabalhadores, o suor honesto. Viraram sócios. Depois amigos. Depois irmãos de escolha. E agora Valdomiro sabia. Aquela amizade estava prestes a virar um furacão sobre o Grand Oasis Hotel. Dentro do saguão, Gustavo estava atendendo um casal de turistas franceses quando seu telefone corporativo tocou. Número privado. Ele atendeu com voz profissional, polida. Grand Oasis Hotel, gerente Gustavo falando. Gustavo. A voz do outro lado era fria como gelo. Aqui é Khalid Al-Rahman. O sangue de Gustavo congelou. Ele ficou pálido instantaneamente. Endireitou a postura como se o sheik pudesse vê-lo através do telefone. Sheik Khalid, que honra! Como posso ajudá-lo, senhor? Preciso que você me diga uma coisa, e quero a verdade. Claro, senhor, qualquer coisa. Há quanto tempo você trabalha para mim? Gustavo piscou, confuso com a pergunta. 5 anos, senhor. 5 anos de dedicação total ao sucesso deste hotel. E nesses 5 anos, eu te ensinei como tratar as pessoas? Sim, senhor. O senhor sempre disse que nossos hóspedes merecem o melhor tratamento. Todos merecem o melhor tratamento, Gustavo. Não só quem tem roupa cara. Silêncio. O coração de Gustavo começou a acelerar. Algo estava errado. Muito errado. Senhor, eu não entendi. Um homem chegou aí há meia hora. Roupa simples, botas de fazenda. Disse que tinha reserva. Disse que me conhecia. O ar sumiu dos pulmões de Gustavo. Senhor, Ele estava mal vestido. Parecia suspeito. Eu só estava protegendo o hotel. Protegendo? A voz de Khalid subiu. Você expulsou meu sócio, meu amigo, um dos homens mais honrados que já conheci na vida. Não, senhor, eu não sabia. Ele não disse. Ele disse. Ele disse meu nome e você riu dele, chamou ele de mentiroso, humilhou ele na frente de todo mundo. Gustavo sentiu as pernas bambas, as mãos tremeram. O telefone quase caiu no chão. Senhor Khalid, por favor, me perdoe. Foi um mal-entendido. Eu juro que não sabia. Você não sabia porque julgou ele pela aparência, porque decidiu que um homem de botas sujas não podia conhecer alguém como eu, porque seu preconceito é maior que sua profissionalidade. Os hóspedes no saguão começaram a perceber que algo estava acontecendo. O gerente estava pálido, suando, tremendo. Por favor, senhor, me dá uma chance de consertar isso. Não saia daí, estou chegando. A ligação caiu. Gustavo ficou parado, segurando o telefone morto. Ao redor, o saguão parecia girar. As luzes brilhantes demais, o ar-condicionado frio demais, o silêncio pesado demais. Luciana ainda estava perto da porta. Ela olhou para Gustavo, não com pena, não com raiva, apenas com aquele olhar de quem sempre soube.
Quem sempre soube que justiça, mais cedo ou mais tarde, chega para todo mundo. Valdomiro continuava sentado no banco de concreto. O sol da tarde queimava forte, mas ele mal sentia. A mente estava longe, muito longe. Ele pensou na fazenda, nas terras que herdou do pai, terras que quase perdeu 3 vezes, na seca de 2012, na praga de 2015, na crise econômica de 2018. Cada vez, Valdomiro poderia ter vendido tudo. Poderia ter desistido, mas não desistiu, porque homens como ele não desistem fácil. Homens que acordam às 4 da manhã, que plantam sob o sol escaldante, que colhem com as próprias mãos, que dormem com as costas doendo e acordam prontos para fazer tudo de novo. A fazenda não era só terra, era legado, era história, era suor de 3 gerações. E quando Khalid apareceu com a proposta de parceria, Valdomiro viu algo maior, uma chance de provar que a agricultura sustentável podia ser lucrativa, que respeitar a terra não era romantismo, era futuro. Eles criaram a Agroverde Holdings. Valdomiro com o conhecimento, Khalid com o capital. Juntos, revolucionaram a produção orgânica em 5 estados, criaram empregos, alimentaram famílias, mudaram vidas. E mesmo assim, ali estava ele, expulso de um hotel como se fosse ninguém. Senhor? Valdomiro ergueu os olhos. Luciana estava parada na frente dele, uniforme impecável, olhos gentis. Desculpe incomodar, ela disse baixinho. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Foi injusto. Valdomiro deu um sorriso cansado. Obrigado, moça, mas não precisa se preocupar. Já passei por coisa pior. Mesmo assim, não está certo. Luciana olhou para trás, para o hotel. O senhor Gustavo, ele é assim. Julga todo mundo pela roupa, pelo carro, pela aparência. Já vi ele fazer isso com outros. E você trabalha para ele? Trabalho no hotel há 10 anos. Limpo quartos, troco lençóis. Sou invisível para a maioria das pessoas que passam por aqui. Ela deu um sorriso triste. Mas eu vejo tudo. Vejo como tratam gente como a gente. Gente como a gente? Gente simples. Gente trabalhadora. Gente que não tem roupa de grife nem carro importado. Valdomiro assentiu devagar. Ele conhecia bem aquele sentimento. O senhor falou que conhece o Sheik Khalid. Luciana continuou. Era verdade? Era. Somos sócios e amigos. Os olhos de Luciana se arregalaram. Então o senhor Gustavo, ele expulsou o sócio do próprio dono? Parece que sim. Luciana levou a mão à boca. Depois olhou de novo para o hotel, para a porta de vidro, onde Gustavo provavelmente continuava achando que tinha feito a coisa certa. O Sheik sabe? Sabe. Falei com ele há pouco. E o que ele vai fazer? Valdomiro suspirou. Conhecendo Khalid, algo que Gustavo não vai esquecer tão cedo. Luciana ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou. Posso te trazer água? Alguma coisa? Não precisa, moça. Você já foi gentil o suficiente só de vir aqui falar comigo. Não foi gentileza, foi o certo. Ela apertou as mãos nervosa. Eu queria ter falado alguma coisa lá dentro. Defendido o senhor. Mas tenho medo de perder o emprego. Tenho 2 filhos. Preciso desse trabalho. Eu entendo, e não te culpo, mas ainda não está certo. O senhor não merecia aquilo. Valdomiro olhou para ela. Realmente olhou. Viu o cansaço nos olhos, as mãos calejadas, o uniforme que ela provavelmente lavava e passava todo dia com cuidado. Viu uma mulher que trabalhava duro, que criava filhos sozinha, que aguentava a humilhação em silêncio porque não tinha escolha. Viu nela o mesmo que via no espelho todo dia. Como você se chama? Luciana. Luciana, obrigado. De verdade, por ter vindo aqui, por ter se importado. Ele estendeu a mão. Meu nome é Valdomiro. Ela apertou a mão dele. Um aperto firme, honesto. Prazer, senhor Valdomiro. Só Valdomiro.
Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu preciso voltar antes que percebam que eu saí, ela disse. Mas boa sorte com o que vier por aí. Obrigado. E Luciana? Sim, você é uma boa pessoa. Não deixa esse lugar mudar isso. Os olhos dela brilharam úmidos. Ela acenou e voltou correndo para o hotel. Valdomiro ficou sozinho de novo. Pegou a garrafa de água na mochila. Água morna, mas ainda matava a sede. Bebeu devagar, olhando o movimento da rua. Carros caros passando. Pessoas bem vestidas entrando e saindo de lojas de luxo. Um mundo onde ele não parecia pertencer, mas ele pertencia, não por causa de roupa ou carro, mas por causa do que tinha dentro. O trabalho, a honra, a dignidade que ninguém podia tirar, não importava quantas vezes tentassem humilhá-lo. O celular tocou de novo. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Valdomiro, sou eu, Khalid. Mas em outro telefone. Estou no carro. Chego aí em 5 minutos. Não se move. Khalid, sério, não precisa... Valdomiro. A voz do sheik ficou séria. Você é meu irmão. Não de sangue, mas de escolha. E ninguém humilha meu irmão. Ninguém. Valdomiro sentiu algo apertar no peito. Não era raiva. Não era tristeza. Era gratidão. Gratidão por ter na vida alguém que o via, realmente via. Não as roupas, não as aparências, mas o homem por trás. Tá bom, ele disse baixinho. Tô aqui. 5 minutos. A ligação caiu. Dentro do hotel, Gustavo estava em pânico total. Ele caminhou de um lado para o outro atrás da recepção. Suor escorria pela testa perfeitamente penteada. As mãos tremiam tanto que ele teve que apoiá-las no balcão. O sheik está vindo, ele sussurrou para si mesmo. O sheik está vindo e eu expulsei o sócio dele. A recepcionista ao lado olhou assustada. Senhor Gustavo, o senhor está bem? 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 Ele virou para ela, olhos arregalados. Eu acabei com minha carreira. Acabei. Mas o senhor não sabia. Não sabia porque não escutei. Porque julguei. Porque achei que só pela roupa eu podia decidir quem aquele homem era. Ele puxou o cabelo. Pela primeira vez em 5 anos, o controle absoluto de Gustavo estava desmoronando. Do lado de fora, através da porta de vidro, ele podia ver Valdomiro, ainda sentado no banco, calmo, quieto, esperando. E Gustavo percebeu, tarde demais, que aquela calma não era fraqueza, era força. A força de quem não precisa gritar para ser grande. A força de quem não precisa de roupa cara para ter valor. A força de quem sabe, no fundo, que a verdade sempre aparece. E agora, a verdade estava a 5 minutos de chegar. 3 minutos depois, o som de motores potentes cortou o silêncio da tarde. Valdomiro ergueu os olhos. Uma comitiva de 3 SUVs pretos virou a esquina. Vidros escuros, cromados, brilhando sob o sol. O tipo de carro que faz todo mundo parar e olhar. Os veículos estacionaram em fila dupla bem em frente ao Grand Oasis Hotel. Motoristas de terno saíram primeiro. Depois, da SUV do meio, desceu Khalid Al-Rahman. Mesmo de longe, a presença dele era impossível de ignorar. Terno branco impecável. Kéfie tradicional na cabeça. Óculos escuros. Porte de quem comanda impérios, sem precisar gritar. Ele olhou ao redor, procurando. Valdomiro levantou do banco e acenou. Um aceno discreto, cansado. Khalid o viu. E mesmo com os óculos escuros, Valdomiro podia sentir a fúria nos olhos do amigo. O sheik atravessou a rua com passos largos. Não correu. Homens como Khalid não precisavam correr. O mundo esperava por eles. Valdomiro! Ele abriu os braços. Os dois se abraçaram no meio da calçada. Um abraço daqueles que dizem mais que 1000 palavras. Khalid segurou os ombros do amigo e o afastou um pouco, olhando de cima a baixo. Você está bem? Machucaram você? Não, Khalid, só... Me mandaram embora. Me mandaram embora. Khalid repetiu a voz baixa e perigosa. Do meu hotel.
Mandaram você embora. Não é culpa deles. Eu cheguei sujo, cansado. Não! Khalid ergueu a voz. Não defende essa gente, Valdomiro. Isso não foi sobre você estar sujo. Foi sobre preconceito, sobre julgar, sobre achar que aparência define valor. Ele olhou para o hotel, para a fachada reluzente, para a porta de vidro onde dentro Gustavo certamente estava apavorado. Há 10 anos eu comprei este hotel, Khalid disse, mais para si mesmo que para Valdomiro. Sabe por quê? Porque quando eu era jovem, recém-chegado neste país, tentei me hospedar num lugar como este, e me expulsaram, me chamaram de terrorista, me trataram como lixo. Valdomiro não sabia dessa história. Eu jurei, Khalid continuou, que se um dia eu tivesse dinheiro, compraria lugares assim. E mudaria, faria diferente, ensinaria que respeito não tem a ver com roupa cara. Ele virou para Valdomiro. E mesmo assim, no meu hotel, trataram você como lixo. Isso significa que eu falei, que eu não ensinei direito, que meu gerente não entendeu nada. Khalid, vem comigo. Não era pedido, era ordem, mas uma ordem vinda de preocupação, de amor fraternal, de indignação genuína. Os dois atravessaram a rua. A comitiva de seguranças os seguiu. Quando Khalid empurrou a porta giratória do Grand Oasis Hotel, o saguão inteiro congelou. Hóspedes pararam no meio do caminho. Funcionários se endireitaram. O pianista no canto parou de tocar. E Gustavo, atrás da recepção, ficou branco como papel. Khalid tirou os óculos escuros. Seus olhos varreram o saguão. Cada pessoa, cada canto, cada detalhe do lugar que ele construiu. Onde está o gerente? Sua voz ecoou no mármore. Gustavo deu um passo à frente, as pernas mal o sustentavam. Senhor Khalid. Khalid ergueu a mão. Silêncio. Ele caminhou devagar até a recepção, Valdomiro ao lado. A comitiva atrás. O saguão inteiro segurava a respiração. Gustavo. Khalid disse o nome como se fosse veneno. Há quanto tempo trabalha para mim? 5 anos, senhor. 5 anos. E em 5 anos, o que eu sempre te disse sobre como tratar pessoas. Gustavo abriu a boca. Fechou. Não sabia o que responder. Eu perguntei. A voz de Khalid explodiu. Que todos merecem respeito, senhor. Todos. Não só quem tem roupa cara, não só quem chega de carro importado, todos. Gustavo baixou a cabeça. Olha para mim quando eu falar contigo. Ele ergueu os olhos. Havia lágrimas ali. Lágrimas de medo, de vergonha, de perceber que o mundo que ele conhecia estava desmoronando. Este homem, Khalid apontou para Valdomiro, é Valdomiro Oliveira. Ele é cofundador da Agroverde Holdings. É meu sócio numa empresa que vale 200 milhões de reais. É um dos maiores especialistas em agricultura sustentável deste país. E mais importante que tudo isso, Khalid colocou a mão no ombro de Valdomiro. Ele é meu irmão, não de sangue, mas de escolha. Um homem que eu respeito mais que qualquer outro neste mundo. O silêncio no saguão era sepulcral. E você, Khalid virou para Gustavo, você expulsou ele, chamou ele de mentiroso, riu dele, humilhou ele na frente de todo mundo. Senhor, eu juro, eu não sabia. Não sabia porque não ouviu. Ele disse meu nome, disse que tinha reserva, e você, na sua arrogância, na sua prepotência, decidiu que um homem de botas sujas não podia conhecer alguém como eu. Gustavo estava chorando abertamente agora. Por favor, senhor, me perdoa. Foi um erro. Eu posso consertar. Consertar? Khalid deu um passo à frente. Como você conserta a humilhação? Como você conserta fazer um homem honrado se sentir pequeno? Como você conserta rir da cara de alguém que trabalhou a vida inteira com as próprias mãos? Luciana apareceu no canto do saguão. Ela havia acabado de sair do elevador com um carrinho de limpeza. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Khalid anotou. Você, ele apontou para ela, vem aqui.
Luciana congelou. Todos os olhares se viraram para ela. Ela deixou o carrinho e caminhou devagar até a recepção, corpo tremendo. Sim, senhor. Você viu o que aconteceu hoje mais cedo? Quando este homem foi expulso, ela olhou para Gustavo, depois para Valdomiro, depois para Khalid. Vi, senhor. Me conta o que viu. Senhor Khalid, por favor. Gustavo tentou intervir. Silêncio! Khalid cortou. Você já falou demais hoje. Ele voltou para Luciana. Pode falar. Não vai acontecer nada com você. Prometo. Luciana respirou fundo. Era agora. O momento que ela sempre sonhou. O momento de dizer a verdade sem medo. O senhor Valdomiro chegou educado, ela começou, voz tremendo, mas firme. Pediu um quarto. Disse que tinha reserva. O senhor Gustavo... Ele riu, zombou, chamou seguranças. Os hóspedes riram também. Foi cruel. Ele tentou explicar? Tentou sim. Disse que conhecia o senhor, que eram amigos. Mas o senhor Gustavo disse que era impossível, que gente como ele não conhece gente como o senhor. Khalid fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, havia uma decisão tomada ali. Luciana, há quanto tempo você trabalha aqui? 10 anos, senhor. E em 10 anos você sempre foi honesta? Sempre, senhor. Então, a partir de agora, você é a nova gerente do Grand Oasis Hotel. O saguão explodiu em sussurros. Luciana ficou paralisada. Senhor? Você ouviu? Gerente, com aumento de salário, benefícios, tudo. Porque eu preciso de gente que entende o que é respeito. Gente que sabe que valor não está na roupa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Luciana. Obrigada, senhor. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só continua sendo quem você é. Khalid virou para Gustavo. Você está demitido. Agora. Pode pegar suas coisas e sair. Gustavo caiu de joelhos. Senhor, por favor, eu tenho contas, tenho família, preciso desse emprego. Deveria ter pensado nisso antes de humilhar alguém que também tem contas, também tem família, também precisa de respeito. Por favor. Khalid olhou para Valdomiro, e Valdomiro viu a pergunta silenciosa nos olhos do amigo. O que você quer que eu faça? Valdomiro olhou para Gustavo. O homem estava de joelhos no chão de mármore. Terno impecável agora amassado, cabelo engomado desfeito, rosto molhado de lágrimas e suor. Era patético, era triste, era humano. Valdomiro conhecia aquele desespero. Não o mesmo desespero, mas parecido. O desespero de quem percebe que errou, que foi longe demais, que machucou alguém e agora tinha que pagar o preço. Ele pensou em quantas vezes na vida quis vingança, quis ver gente que o humilhou se rastejando, quis provar que era maior, melhor, mais importante, e agora que tinha essa chance, não sentia prazer nenhum. Khalid, Valdomiro disse baixinho. O sheik virou para ele. Posso falar com você, em particular? Khalid assentiu. Os dois se afastaram alguns passos. A comitiva e Luciana ficaram vigiando Gustavo, que continuava de joelhos, soluçando. O que você quer que eu faça? Khalid perguntou. Digo a palavra e ele nunca mais trabalha em hotelaria neste país. Posso destruir a carreira dele. Eu sei que pode. Ele merece, Valdomiro. Ele te humilhou. Merece? Talvez. Valdomiro suspirou. Mas eu não vim aqui para destruir ninguém. Vim para reunião de negócios. Vim ver meu amigo. E foi expulso como cachorro. Fui. E doeu. Mas... Valdomiro olhou para Gustavo. Olha para ele, Khalid. Olha de verdade. Khalid olhou. E viu o que Valdomiro via. Um homem quebrado, não por maldade pura, mas por arrogância, por preconceito, por achar que a aparência definia tudo. Ele já aprendeu a lição, Valdomiro continuou. Olha o rosto dele. Ele nunca vai esquecer esse dia. Nunca mais vai julgar ninguém pela roupa. E se julgar, aí a culpa é dele. Mas eu não quero carregar o peso de destruir a vida de alguém. Já carrego peso suficiente. Khalid ficou em silêncio, estudando o amigo.
Aquele homem simples que tinha mais sabedoria que a maioria dos bilionários que ele conhecia. Você tem certeza? Tenho, mas... Valdomiro ergueu um dedo. Ele precisa pedir desculpas. De verdade. Não porque tem medo de perder emprego, mas porque entendeu que errou. Khalid sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de respeito. Você é melhor homem que eu, irmão. Não sou melhor. Só tô cansado de raiva. Os dois voltaram para perto da recepção. Gustavo ainda estava de joelhos. Quando viu Valdomiro se aproximando, ele baixou a cabeça. Gustavo, Valdomiro disse. O gerente ergueu os olhos vermelhos, inchados, derrotados. Levanta. Gustavo hesitou. Depois se levantou devagar, pernas bambas. O Sheik Khalid ia te demitir. Valdomiro continuou. E com razão. Você me tratou como lixo, me humilhou, me julgou sem conhecer. Eu sei e eu sinto muito. Deixa eu terminar. A voz de Valdomiro era firme, mas não cruel. Você fez tudo errado, mas eu não vim aqui para acabar com sua vida. Vim para ter um lugar para dormir depois de 6 horas de estrada. Gustavo baixou a cabeça de novo. Eu vou pedir para o Khalid te dar mais uma chance. Uma última. Os olhos de Gustavo se arregalaram. O quê? Você ouviu? Mais uma chance. Mas se você aprendeu mesmo a lição, eu quero que você olhe nos meus olhos e me peça desculpas. Não porque está com medo, mas porque entendeu que errou. O saguão inteiro assistia. Hóspedes pararam de fingir que não estavam olhando. Funcionários se aproximaram. Até o pianista estava de pé, observando. Gustavo deu um passo à frente. Olhou para Valdomiro. Realmente olhou. Para as botas sujas, para a camisa amassada, para as mãos calejadas, para os olhos cansados, mas gentis, e pela primeira vez, Gustavo Sexu viu um homem, não uma roupa, não uma aparência, mas um ser humano que trabalhava duro, que tinha dignidade, que merecia respeito, não por ser rico ou importante, mas por ser gente. Senhor Valdomiro, Gustavo disse, voz quebrando, eu te peço desculpas, de coração. Eu julguei o senhor pela roupa, pela aparência, e estava errado, completamente errado. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. O senhor chegou aqui cansado, sujo de trabalho honesto, e eu ri. Zombei. Tratei o senhor como se fosse nada. Mas o senhor é mais homem que eu jamais vou ser. Ele limpou o rosto com a manga do terno. Eu não mereço perdão, não mereço segunda chance. Mas se o senhor está oferecendo, eu juro que vou mudar, juro que vou aprender, juro que nunca mais vou julgar ninguém assim. Silêncio. Valdomiro estendeu a mão. Aperto de mão? Gustavo olhou para a mão calejada, suja de terra. A mesma mão que, horas atrás, ele teria recusado tocar. Agora, ele apertou com as 2 mãos. Forte, respeitoso. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por ser melhor que eu. Valdomiro acenou. Depois virou para Khalid. Ele fica no emprego, mas você vai ficar de olho nele. Khalid virou para o funcionário que estava paralisado perto da recepção. Você abre a suíte presidencial agora. Sim, senhor. E prepara tudo do melhor que temos. Champanhe, frutas, flores, tudo. Ele olhou para Gustavo com olhos de fogo. Esse homem ia ficar num quarto simples porque é humilde. Mas você decidiu que ele não merecia nem isso. Então agora ele vai ficar na suíte presidencial. A minha suíte. A que eu uso quando venho aqui. O saguão inteiro prendeu a respiração. E você? Khalid apontou para Gustavo. Você vai subir lá e pessoalmente pedir desculpas. Vai carregar a mala dele. Vai mostrar cada detalhe da suíte. E vai agradecer por ele ser homem melhor que você. Gustavo engoliu seco, mas assentiu. Khalid cruzou os braços. Olhou para Gustavo com severidade. Você ouviu o homem. Fica no emprego. Mas Luciana vira gerente geral. Você responde a ela agora. E se eu souber que você tratou qualquer pessoa com desrespeito, não vai ter segunda chance. Entendeu? Entendi, senhor.
Obrigado, obrigado mesmo. Khalid virou para Luciana. Você assume amanhã. Hoje, tira o resto do dia de folga. Remunerado. Obrigado, Sr. Khalid. Luciana estava radiante, ainda processando tudo. Khalid voltou para Valdomiro. E você, meu irmão, finalmente vai ter o que veio buscar. Ele estalou os dedos. Um funcionário apareceu imediatamente. Prepare a suíte presidencial. Cobertura, vista panorâmica, tudo que temos de melhor. Khalid não precisa... Valdomiro começou. Precisa. Você ia ficar num quarto simples porque é humilde, mas hoje você vai ficar na melhor suíte deste hotel. Não porque você precisa provar nada, mas porque você merece. Valdomiro sorriu cansado. Tá bom, você ganhou. Os dois caminharam em direção ao elevador. A comitiva os seguiu. Gustavo ficou parado, ainda processando tudo. Luciana, ao lado dele, também em choque com a reviravolta da própria vida. Quando Valdomiro estava entrando no elevador, ele parou. Virou. Gustavo! O gerente olhou. Obrigado. Obrigado? Pelo quê? Por me dar uma história para contar para os meus netos sobre o dia que fui expulso de um hotel 5 estrelas e aprendi que perdão vale mais que vingança. Valdomiro sorriu. Um sorriso genuíno, sem rancor. As portas do elevador se fecharam. No saguão, os hóspedes começaram a sussurrar. Alguns aplaudiram, outros apenas ficaram em silêncio, processando o que tinham acabado de presenciar. Gustavo sentou numa cadeira estofada do lobby. As mãos tremiam. O corpo inteiro tremia. Luciana sentou ao lado dele. Você tem sorte, ela disse baixinho. Eu sei. O senhor Valdomiro é um homem melhor que a maioria. Eu sei disso também. Gustavo olhou para ela. E você merece essa promoção. Sempre mereceu. Obrigada. Você vai ser uma ótima gerente. Vou tentar. E você? Você vai me ajudar. Gustavo piscou surpreso. Você quer minha ajuda depois de tudo? Você conhece o hotel, conhece os processos. E se o senhor Valdomiro acredita em segunda chance, eu também acredito. Ela estendeu a mão. Vamos trabalhar juntos, como iguais. Gustavo olhou para aquela mão, a mão de uma mulher que ele havia ignorado por 10 anos. Uma mulher que ele tratava como invisível. Uma mulher que agora era sua chefe. E pela segunda vez naquele dia, ele apertou uma mão que antes teria desprezado. Vamos, como iguais. O elevador subiu em silêncio. Valdomiro olhava os números acenderem. 10, 15, 20, 25. O Grand Oasis tinha 28 andares. A suíte presidencial ficava no último. Khalid estava ao lado, braços cruzados, ainda visivelmente tenso. Você é mole demais, ele disse de repente. Valdomiro riu baixo. Mole? Ou só cansado de carregar raiva? Ele te humilhou, Valdomiro. Na frente de todo mundo. E eu perdoei. Na frente de todo mundo. Valdomiro virou para o amigo. Khalid, eu aprendi uma coisa nesses 58 anos de vida. Raiva é pesada, perdão é leve, e eu já carrego peso suficiente nas costas. O elevador chegou ao 28º andar. As portas se abriram para um corredor privativo. Apenas uma porta no final. Porta dupla. Madeira de lei. Detalhes em ouro. Um funcionário já estava esperando com o cartão-chave. Suíte presidencial, senhores. A melhor acomodação do hotel. Ele abriu as portas. Valdomiro entrou e parou. A suíte era surreal. Sala de estar do tamanho da casa dele na fazenda. Janelas do chão ao teto com vista panorâmica da cidade. Lustre de cristal. Sofás de couro legítimo, uma mesa de jantar para 12 pessoas, terraço privativo com piscina de borda infinita. Meu Deus, Valdomiro sussurrou. Khalid sorriu, finalmente relaxando. Agora sim, isso aqui é digno de você. Khalid, eu ia ficar feliz com um quarto simples. Eu sei, por isso você merece a presidencial. Ele colocou a mão no ombro do amigo. Valdomiro, você revolucionou a agricultura sustentável no Brasil.
Criou empregos para centenas de famílias, ensinou técnicas que estão mudando o país e fez tudo isso sem perder a humildade. Khalid apontou para a vista. Essa cidade aí embaixo, cheia de gente que tem menos que você e age como rei. E você, que tem tanto, ainda senta no chão e come com os trabalhadores da fazenda. Isso é grandeza de verdade. Valdomiro sentiu os olhos arderem, não de tristeza, de gratidão. Obrigado, irmão. Pelo quê? Por ver quem eu sou, não o que eu pareço. Os dois se abraçaram. Um abraço longo, daqueles que curam feridas invisíveis. Descansa. Khalid disse quando se soltaram. Toma um banho, come alguma coisa. Nossa reunião é amanhã às 10. Hoje você só descansa. E você? Eu tenho que conversar com Luciana, passar instruções e garantir que Gustavo entendeu mesmo a lição. Você acha que ele entendeu? Khalid pensou por um momento. Acho. Medo ensina rápido, mas perdão ensina melhor. Ele sorriu. Você me ensinou isso hoje. Aprendi com meu pai. Ele sempre dizia, gente que nunca erra, nunca aprende. E gente que erra e não aprende, não é gente. Seu pai era sábio. Era. E faz falta todo dia. Khalid acenou e saiu. Os seguranças o acompanharam. A porta da suíte se fechou com um clique suave. Valdomiro ficou sozinho. Ele caminhou até a janela. A cidade se estendia infinita lá embaixo. Prédios, carros, pessoas, milhões de histórias acontecendo ao mesmo tempo. Pensou na fazenda, na terra vermelha, no cheiro de café pela manhã, no canto dos pássaros ao amanhecer, no silêncio bom do interior. Pensou na mãe, que criou 5 filhos sozinha depois que o pai morreu, lavando roupa para fora, cozinhando em casa de família, nunca reclamando, nunca desistindo. Pensou nos irmãos, espalhados pelo Brasil, cada um tentando sobreviver do seu jeito, e pensou em como a vida era estranha, como você podia começar o dia sendo expulso de um lugar e terminar no topo do mesmo lugar, mas não era sobre o lugar. Nunca foi. Era sobre quem você é quando ninguém está olhando. Sobre como você trata gente que não pode te dar nada em troca. Sobre dignidade que vem de dentro, não de fora. Valdomiro tirou as botas sujas. Deixou na entrada com cuidado para não sujar o tapete persa. Caminhou descalço até o quarto principal. A cama era do tamanho de 2 camas de casal. Lençóis brancos, macios, travesseiros que pareciam nuvens. Ele sentou na beirada, testou a maciez, sorriu. Pai, ele disse para o vazio, você acreditaria se eu contasse? Claro que não. O pai era homem simples, nunca saiu da fazenda, nunca dormiu em hotel, nunca imaginou que o filho mais novo seria sócio de um sheik, mas ficaria orgulhoso. Não do dinheiro, não da suíte, mas do que Valdomiro fez lá embaixo, do perdão, da grandeza em ser pequeno. Valdomiro levantou e foi para o banheiro. Era maior que a sala da casa da mãe, banheira de hidromassagem, box de vidro com vários chuveiros, produtos de banho caros alinhados como soldados. Ele abriu o chuveiro. Água quente caiu como chuva de verão. Valdomiro entrou ainda de roupa. Deixou a água lavar a poeira da estrada, o cansaço da viagem, a humilhação da tarde. Aos poucos, foi tirando a roupa molhada, camisa xadrez, calça jeans, cueca velha, tudo foi pro chão. E ali, debaixo do chuveiro quente, num banheiro que custava mais que sua caminhonete, Valdomiro chorou. Não de tristeza, não de raiva, de alívio. Alívio por ter sobrevivido mais um dia. Mais uma humilhação, mais uma prova de que o mundo julga pela aparência, mas também de gratidão, por ter um amigo como Khalid, por ter aprendido com o pai a ser grande sendo pequeno, por ter tido coragem de perdoar quando seria mais fácil vingar. Ele ficou ali até a água começar a esfriar. Depois saiu, se enrolou numa toalha felpuda e voltou para o quarto. Na cama havia um roupão branco, macio, cheirando a lavanda. Valdomiro vestiu,
Sentou na cama de novo. O celular tocou. Mensagem de Khalid. Room service vai subir comida em 10 minutos. Coma tudo. Descansa. Te vejo amanhã, irmão. Valdomiro sorriu. Respondeu. Obrigado. Por tudo. 10 minutos depois, bateram na porta. Ele abriu. 2 funcionários com um carrinho cheio de comida. Carne, arroz, feijão, salada, suco, sobremesa. Cortesia do Sheikh Khalid, senhor. Eles montaram tudo na mesa da sala. Guardanapo de pano, talheres de prata, copo de cristal. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado. Eles saíram. Valdomiro sentou à mesa. Olhou para toda aquela comida. Comida boa. Comida que matava não só a fome do corpo, mas a fome da alma. Ele juntou as mãos, fechou os olhos. Obrigado, Deus, pela comida, pela cama, pelo amigo, pela segunda chance que dei e pela segunda chance que recebi. Amém. Comeu devagar, saboreando. Não porque a comida fosse cara, mas porque estava vivo, estava inteiro, estava em paz. Quando terminou, voltou para a cama. Deitou de costas, olhou para o teto alto decorado com molduras elegantes e pela primeira vez em muito tempo, Valdomiro dormiu sem peso na consciência, sem raiva, sem rancor, apenas sono, sono bom, sono de quem fez a coisa certa. Na manhã seguinte, Valdomiro acordou com o sol entrando pelas janelas gigantes. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Depois sorriu. Ainda parecia surreal. Ele se levantou, vestiu o roupão e foi até o terraço. A cidade acordava lá embaixo. Movimento, vida. Pessoas correndo para o trabalho, para a escola, para seus destinos. O celular tocou. Khalid. Dormiu bem? Melhor que em anos. Ótimo. Desce daqui meia hora. Vamos tomar café juntos antes da reunião. Combinado. Valdomiro tomou banho de novo. Vestiu roupa limpa que havia trazido na mochila, outra camisa xadrez, outra calça jeans, as mesmas botas, agora limpas. Quando desceu ao saguão, tudo estava diferente. Não o lugar, mas a energia. Funcionários o cumprimentaram com respeito genuíno. Bom dia, senhor Valdomiro. Hóspedes que ontem riram, agora acenavam educadamente. Gustavo estava na recepção. Postura ereta, mas olhos humildes. Senhor Valdomiro, ele chamou quando viu o fazendeiro. Valdomiro se aproximou. Bom dia, Gustavo. Bom dia, senhor. Eu só queria agradecer de novo, pela segunda chance. Não vou desperdiçar. Eu sei que não vai. E não precisa me chamar de senhor. Valdomiro tá bom. Gustavo assentiu. Havia algo diferente nele. A arrogância tinha sumido. No lugar nasceu humildade, real, não fingida. O Sheikh Khalid está te esperando no restaurante, Gustavo disse. Reservou a mesa privativa. Obrigado. Valdomiro caminhou até o restaurante. Um espaço elegante, mesas bem postas, cheiro de café fresco no ar. Khalid estava sentado numa mesa no canto, perto das janelas. Quando viu Valdomiro, levantou e abriu os braços. Meu irmão, vem, vem! Eles se abraçaram, sentaram. Um garçom trouxe café, pão, frutas, tudo que um café da manhã de hotel 5 estrelas podia oferecer. Como você tá? Khalid perguntou. Bem, descansado, pronto para a reunião. Ótimo, porque tenho novidades. Khalid pegou um tablet e mostrou números, gráficos, projeções. Nosso projeto de agricultura orgânica superou todas as expectativas. Conseguimos reduzir o uso de água em 40%. Aumentamos produtividade em 30%. E o melhor, criamos mais 200 empregos diretos. Valdomiro sorriu largo. 200 empregos. 200 famílias. Exatamente. E tem mais. Recebi proposta de 3 redes de supermercados querendo nossos produtos com exclusividade. Isso é incrível. E é por causa de você, do seu conhecimento, do seu trabalho. Valdomiro balançou a cabeça. Não foi só eu. Foi trabalho de equipe, seus recursos, minha experiência, a dedicação dos trabalhadores. Khalid se inclinou para frente.
Valdomiro, você precisa entender uma coisa. Eu conheço muitos homens ricos, muitos homens poderosos, mas poucos homens bons. E você é raro. Raro como? Você tem sucesso e continua humilde. Tem dinheiro e continua simples. Tem motivo para ser arrogante e continua gentil. Khalid fez uma pausa. Ontem, quando você perdoou o Gustavo, eu queria acabar com ele. Mas você me ensinou algo. Vingança não muda ninguém. Perdão, sim. Meu pai costumava dizer: planta raiva, colhe tempestade, planta perdão, colhe paz. Seu pai era um homem sábio. Era. E faria questão de te conhecer. Os dois riram. Comeram tranquilos, conversaram sobre família, sobre planos, sobre vida. No meio do café, Luciana apareceu. Ela estava diferente, ainda com o uniforme de camareira, mas havia algo novo no jeito dela andar. Confiança, propósito. Com licença, senhores, ela disse timidamente. Luciana? Khalid se levantou. Vem, senta com a gente. Não, senhor, eu só vim agradecer. Senta. Ele puxou uma cadeira. Você é gerente agora, não precisa ficar em pé. Ela sentou, ainda nervosa. Eu não sei como agradecer, senhor Khalid. O senhor mudou minha vida. Eu não mudei nada. Você sempre teve potencial. Só te dei a chance de mostrar. Mas... Luciana, Valdomiro interrompeu. Você defendeu um estranho ontem. Teve coragem de falar a verdade. Isso não é sorte. É caráter. Os olhos dela encheram de lágrimas. Obrigada. Vocês dois são diferentes. Diferentes como? Khalid perguntou. Vocês veem pessoas, não roupas, não aparências. Pessoas. Ela limpou os olhos. Meus filhos não vão acreditar quando eu contar. A mãe deles, gerente de hotel 5 estrelas. Acredita sim, Valdomiro disse. E vai ensinar para eles que trabalho honesto sempre vale a pena. Que justiça demora, mas chega. Luciana assentiu. Levantou. Vou deixar vocês terminarem o café, mas obrigada, de coração. Ela saiu. Khalid e Valdomiro trocaram olhares. Essa história vai ter um final feliz, Khalid disse. Já teve, Valdomiro respondeu. Ontem, depois do café, os dois foram para a sala de reuniões. Fecharam parcerias, assinaram contratos, expandiram o negócio. Às 2 da tarde, quando tudo estava finalizado, Valdomiro preparou sua mochila. Já vai? Khalid perguntou. Tenho que voltar para a fazenda. As plantas não se cuidam sozinhas. Fica mais um dia. Aproveita a suíte. Já aproveitei o suficiente. Valdomiro sorriu. Lugar bonito, mas meu lugar é lá, na terra. Khalid abraçou o amigo. Até a próxima, irmão. Até a próxima. Valdomiro desceu ao saguão pela última vez. Quando passou pela recepção, Gustavo estava atendendo um casal de idosos. Ele os tratava com respeito, com atenção, com humanidade. Seus olhos cruzaram com os de Valdomiro. Gustavo acenou. Valdomiro acenou de volta. Não precisavam falar nada. A lição estava aprendida. Do lado de fora, o sol brilhava forte. Valdomiro colocou a mochila nas costas e caminhou até sua caminhonete velha, estacionada do outro lado da rua. Antes de entrar, ele olhou uma última vez para o Grand Oasis Hotel, para o prédio reluzente, para as portas que ontem o expulsaram e hoje o receberiam de braços abertos, e entendeu algo profundo. Não importa quantas vezes te derrubam, importa quantas vezes você levanta. Não importa como te julgam, importa quem você realmente é. Não importa onde você dorme, importa como você dorme, com raiva ou com paz, com rancor ou com perdão. Valdomiro escolheu paz. Sempre escolheu paz. Ele entrou na caminhonete, ligou o motor velho que roncou fiel, colocou uma música sertaneja no rádio e voltou para casa, para a terra vermelha, para o cheiro de café, para o canto dos pássaros, para a vida simples que, no final das contas, era a única vida que valia a pena viver. Porque no final, ninguém lembra do hotel 5 estrelas onde você dormiu,
mas todo mundo lembra do tipo de pessoa que você foi. E Valdomiro era o tipo de pessoa que plantava bondade e colhia respeito. Não importa sua roupa, não importa seu carro, não importa sua conta bancária. O que importa é como você trata pessoas que não podem te dar nada em troca. Porque no fim, somos todos iguais debaixo do sol. E justiça, cedo ou tarde, sempre chega. A história de hoje mostra que respeito não se mede pela roupa e que caráter sempre fala mais alto. Cedo ou tarde, a verdade aparece. Se você acredita que humildade e dignidade valem mais do que aparência, deixa o like para fortalecer essa mensagem e comenta aí. Você já foi julgado pela aparência? Seu comentário pode inspirar alguém a enxergar o valor real das pessoas.